Olá, eu sou o Frederico e esse vídeo eu apresento o Entregável 2 de Laboratório de Compiladores. No Entregável 1 foi implementada a fase de análise e também a primeira etapa da fase de síntese, que foi a geração do código intermediário. Nesse vídeo, apresentarei sobre a implementação feita do gerador de código assembly e do gerador de código binário. Uma boa forma de começar a explicar a geração de código assembly é comentar sobre as convenções utilizadas no gerenciamento de memória. Sendo assim, temos aqui uma representação da memória de dados, com endereços de 0 até 255, representando 256 slots de 32 bits cada. E também aqui um endereço contido nos registradores FP e SP, que são dois dos registradores de propósito específico do processador. Então, frame pointer e stack pointer, eles são responsáveis, sempre que tem uma função sendo executada, eles vão delimitar o que é conhecido como região de ativação, ou o frame de uma certa função sendo executada. Sendo assim, iniciando aqui ambos como 0, com relação a variáveis globais, sempre que eu vejo variáveis globais, a alocação de uma variável global, eu faço incrementos no stack pointer, proporcionais ao tamanho dessa variável. Então, aqui nesse exemplo, se eu visse duas variáveis globais ou uma variável global com duas posições, no caso de um vetor, stack pointer terminaria com o endereço 2 dentro dele. Assim, uma vez que todas já foram vistas, todas as alocações globais, o código dará um salto para a execução da função main, e no início da execução da função main, então, o stack pointer seria incrementado, então ele teria 3, e daí eu coloco também o frame pointer junto dele, ambos apontando para 3. Só que daí, cada vez que uma variável local é declarada, então, uma função no início de sua execução sempre terá frame pointer e stack pointer apontando para a mesma posição. Porém, conforme variáveis locais vão aparecendo, eu vou incrementando o stack pointer. Então, a região de memória utilizada por essa função, ela vai crescendo, então o frame vai crescendo, e sempre será delimitado o início com FP apontando e o final com SP. Uma outra característica é que sempre o valor contido no endereço de memória contido em FP representa o endereço do início do frame da função que fez a chamada. Então, por exemplo aqui, essa configuração representa a configuração de frame pointer e stack pointer durante a execução dessa função amarela. Mas note que na posição de memória que frame pointer aponta, tem armazenado o valor 6, que é referente ao endereço de início do frame da função azul, que fez a chamada. O mesmo para a função azul. Enquanto ela estava sendo executada, frame pointer estava apontando para cá. Então ele aponta para esse endereço 3 aqui. Esse endereço 3 ele é referente à função que fez a chamada também, ao início do frame da função main. Isso só não se aplica à função main, que eu não faço imposições sobre o valor contido aqui. Uma característica importante e interessante dessa configuração de frame pointer e stack pointer é que toda variável local ela é unicamente determinada pelo deslocamento em relação ao frame pointer. Sendo assim, eu armazeno isso na tabela de símbolos. Já com relação a vetores, por exemplo aqui, aqui no meio, estamos executando a função main e aparece a alocação de um vetor local com duas posições. O que eu armazeno na tabela de símbolos para VM é esse deslocamento em relação ao frame pointer da função atual. Então, eu armazenaria 1, que é o deslocamento que eu tenho que fazer para chegar de 3 para 4. Eu guardo sempre os deslocamentos em relação ao primeiro elemento, mas também guardo o tamanho do vetor. Sendo assim, depois, na hora de dar loads e stores, eu consigo apenas fazer os deslocamentos
a partir de stack pointer, no caso de variáveis globais, somando o índice e também, né, esse deslocamento que foi armazenado. No caso de variáveis globais, note que eu deixei a posição 0 sempre vazia, justamente para eu poder fazer armazenar os deslocamentos em relação à posição 0. Então, no caso de VG, na tabela de símbolos estaria armazenado, né, o deslocamento 1, e uma vez que ele é global, né, toda vez que eu precisar dar um load ou um store, eu vou fazer os deslocamentos utilizando como base, né, o endereço 0. Para isso eu posso até utilizar o registrador 0 como base das instruções. Com relação à passagem de parâmetros, imagine que estávamos aqui executando a função main e precisamos chamar a função azul. Só que ela recebe um vetor e passamos VM como parâmetro para essa função. Sempre que eu faço passagem de parâmetro, o que eu faço é colocar a variável que está sendo passada como se fosse uma variável local, né? Então eu insiro ela no início do frame, no frame da função chamada. No caso aqui estaríamos fazendo uma chamada da main para cá, né? Então a primeira posição depois do frame pointer dessa função azul seria ali no endereço 7, né? Aqui, no endereço 7. Então, como é um vetor, para vetores eu faço a passagem por referência. Então eu mando o endereço do vetor, da primeira posição dele no caso. Então eu mandei 4, que é referente a isso. Caso fosse uma variável normal, né, eu simplesmente passaria o valor dela para cá. Então a passagem de variáveis normais eu mando como passagem por valor e de vetores por referência. Partindo agora para o código, no fim do entregável 1, havíamos implementado o gerador de código intermediário no arquivo cg.c. Porém, a utilização dos registradores temporários não estava sendo feita de maneira muito eficiente, então eu criei 3 novas funções, usa registrador, libera e libera todos os registradores, para deixar isso de uma forma um pouco mais organizada, e além disso, eu deixei um pouco mais otimizado, liberando os registradores após armazenamento na memória e também após utilização, por exemplo, em uma operação, né, que ele já terminou de utilizar, né, não vai mais ser utilizado aquele valor. Já para as partes específicas da geração de código assembly, eu criei enumerações, né, para definição dos tipos, enumerações para saber o valor real, né, de cada registrador, né, o endereço deles. E além disso, criei, de forma muito parecida com a estrutura de lista de quádruplas, uma lista encadeada para as instruções assembly. Sendo assim, eu criei também funções para manipulação dessa lista, né? Com destaque aqui para a função insere instrução assembly. Essa função recebe o ponteiro para uma lista de instruções assembly, o tipo, uma string com o nome, 3 inteiros referentes aos endereços dos registradores RD, RS1 e RS2, e também uma string com o imediato. Perceba que eu aloco um novo nó, né, para ser colocado na lista, preencho com os campos com os valores recebidos e insiro ao fim da lista, né? Então percorro até o fim e coloco o novo nó como último bloco dessa lista. Além disso, incremento o número de instruções assembly geradas. Outra função que merece destaque para a geração do código assembly é a percorre lista quad. Essa função, como o próprio nome sugere, né, através de um ponteiro para uma quádrupla, ela simplesmente faz o percurso, né, por toda a lista de quádruplas, fazendo uma série de comparações e chamando funções específicas para a geração de código assembly para cada tipo de quádrupla ou funcionalidade, no caso de operações e comparações. Aqui estão, então, o cabeçalho para todas essas 13 funções específicas de geração de assembly. Vou dar destaque para algumas que eu considero mais importantes. Por exemplo, a quádrupla load. Ela pode ser utilizada para carregar um valor numérico dentro de um registrador ou uma variável, né? E também ela pode apresentar o campo 3 com o índice no caso de vetores, certo? Então, eu faço essas verificações a partir dos campos da quádrupla e gero as instruções assembly, né? Aqui, com a DDI, né, carregando um valor numérico para um registrador, né? E sempre que eu vou inserindo as instruções assembly, eu utilizo aquela função que eu demonstrei, né? Insere instrução assembly.
Então, para quando é número, para quando é variável, eu vejo se é global ou não, para descobrir, né, se a base aqui, ó, note a base, se ela vai ser o zero, no caso de variáveis globais, né, no caso de variáveis globais que são vetores, já que é zero, eu utilizo como base o índice, e também, né, para variáveis que não são globais, eu utilizo o frame pointer como base, e os deslocamentos eu vou puxando da tabela de símbolos. Para quádrupla fun, que define o início da declaração de uma função, eu faço apenas operações com o stack pointer, com o frame pointer, para eles delimitarem a região de ativação, conforme eu expliquei no início. O ponto mais importante dela é a chamada da instrução jump and link para um certo endereço, passando o registrador RA. RA receberá então o endereço para a próxima instrução a ser executada, né? Ou seja, ele receberá o valor de PC mais 1. E o desvio seria feito para o endereço. Porém, note que apenas colocamos o nome da variável aqui inicialmente. Já para quádruplas do tipo end, que representa o fim de uma função, eu restauro o frame pointer para o valor de quem havia chamado, né? E também faço a função jump and link register. Poderia ser apenas jump register, né? Pois eu tenho que fazer o desvio para o conteúdo de RA, né? Que possui o PC mais 1 de quem havia chamado, restaurando o fluxo de execução para a próxima instrução, né, após a chamada que foi feita dessa função corrente. O tratamento para quádruplas store é parecido com o feito para load, né, as comparações e tudo mais, porém trocando de load word para store word. Né. Para quádruplas arg, eu apenas incremento o stack pointer de acordo com o número de argumentos. Para quádruplas de comparação, e também quádruplas de operação, o mapeamento é quase que direto para apenas uma instrução cada uma. Para atribuições entre registradores, eu simplesmente utilizo o add para somar com 0 e guardar no outro registrador. Para quádruplas return, eu apenas passo o valor contido no registrador para o registrador RV, de return value. Para quádruplas que lidam diretamente com endereços, eu criei uma lista de endereços com pares nome e valor de endereço. Então, para quádruplas do tipo label, eu simplesmente registro nessa lista, né, o nome do label e, como endereço, eu coloco o número da linha na memória de instruções, que é justamente o número de instruções assembly geradas até o momento. Após essa primeira passagem, então, chamando a percorre lista quad, eu faço uma segunda passada apenas para corrigir os endereços de acordo com a lista de endereços e também gerar o código binário. A implementação da função que faz isso, ela é bem direta, ela simplesmente percorre a lista de instruções assembly, fazendo o quê? Ela sempre que vê uma instrução que contém um imediato, que começa com uma letra, ela substitui pelo endereço, se esse está armazenado na lista de endereços. Além disso, para cada instrução assembly, é feita uma filtragem pelo tipo para saber qual função de geração de binário deverá ser chamada R, I, J ou B. Funções auxiliares para a geração do código binário são, por exemplo, essa aqui, faz a conversão de um número para binário, retornando uma quantidade específica de bits. E essa aqui, que recebendo o nome da instrução, pode ser configurada com esse campo aqui para retornar ou o opcode, ou o F3 ou o F7 de cada instrução, né? Então ela tem uma definição bem extensa aqui, né, com a utilização de else, ifs e switches. Já para as funções de geração de binário para tipos específicos, eu simplesmente faço as conversões e vou concatenando de acordo com o formato de instrução. Então aqui para R, aqui para I, para J e para B. Por fim, vou então demonstrar a compilação do GCD e do código sorte. Para isso, vamos primeiro compilar nosso compilador e agora já obtemos o binário com o compilador. Então podemos executar ele mandando primeiro o código GCD. Subindo aqui, temos desde a fase de análise, né, a análise léxica, o reconhecimento dos tokens, certo? A árvore sintática para a função GCD, para a função main, a tabela de símbolos, com destaque para o novo campo, que guarda o deslocamento, né, ID local. Aqui a checagem de tipos, o código intermediário, que já foi mostrado no entregável 1, mas está um pouco mais otimizado, o uso dos registradores. O código assembly, perceba que eu estou imprimindo a linha, o número da linha, referente à memória de instruções, e também que eu não troquei os endereços para facilitar a visualização, né? Então aqui o código assembly. E depois aqui eu imprimi também a lista de endereços que foram captados depois da primeira passada, e o código binário aqui. Note que ambos, tanto o binário 52 linhas,
como um assembly 52 linhas, né? Está coerente. Podemos agora compilar para o sort também. Aproveito para mostrar uma outra funcionalidade de renomear o binário. Bom, aqui na tela, então é impresso as mesmas informações, mas fica bem maior. Calma aí. Então, para o sort, né? Análise léxica, reconhecimento dos tokens, bem extenso. Depois, a árvore sintática, para a função minloc. Depois, para a função sort. E, por fim, para a função main. Aqui a tabela de símbolos fica bem grande, né? O código intermediário. E o código assembly. A lista de endereços. E, por fim, o código binário. O assembly deu 183 linhas. E o binário também. E nosso binário com nome especificado também possui o código binário dentro. Então eu finalizo por aqui e muito obrigado.